Um teólogo politicamente correto é aquele que já deixou de exercer a sua função considerando os fundamentos da fé cristã e, por causa disso, existe uma mordaça de não poder nem expor a sua opinião teologicamente bíblica de forma aberta, porque agora ele está enredado dentro de uma sociedade que criou para si a sua linguagem de conformismo em detrimento às verdades absolutas das Sagradas Escrituras. E o teólogo politicamente correto, ele também é um teólogo liberal, pois interpreta as Sagradas Escrituras de forma individual e ao seu ver. O medo é ofender as pessoas, os segmentos ou as lideranças que pensam diferente. O teólogo politicamente correto, ele já desprezou a Jesus Cristo, as Sagradas Escrituras, não há mais ousadia e coragem. Ele vive dentro daquele contexto do mimimi, daquele contexto em que ria comigo, mas não ria de mim. A sua boca foi vendida pelos seus interesses e pelo interesse do contexto em que ele produz as suas matérias, os seus livros. O teólogo politicamente correto, ele está submisso a um sistema que, agora, abrindo a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, não toca na questão da homossexualidade. Abrindo textos sobre o divórcio, permite, prega e torna relativo na mente da interpretação de alguns textos a questão do casar-se novamente para uma liderança, a não explicação sobre a submissão na família, do marido e da esposa, e a questão do pastorado feminino. O teólogo politicamente correto, ele vendeu a sua linguagem e agora, junto com muitos outros teólogos, criam as suas declarações de fé, as suas teologias sistemáticas, e o fundamento que é Cristo, ele é ferido. O teólogo politicamente correto, ele vive dentro de um padrão de linguagem dentro da sociedade, mas principalmente dentro do contexto gospel, do contexto cristão. Alguns fundamentos, como sabedoria, são interpretados da seguinte maneira: não mexa nisso, seja sábio, fique calado, porque sabedoria é ficar calado. Com isso, quais são os prejuízos de um teólogo politicamente correto? Os prejuízos para a igreja de um teólogo politicamente correto é que a ousadia ela inexiste. Não há mais coragem de expor as Sagradas Escrituras como ela é para trazer libertação. O convencimento ele se torna dificultoso, porque agora o teólogo politicamente correto ele alcança o intelecto e a mente das pessoas, mas não alcança a alma e o espírito. O teólogo politicamente correto ele não vence o mal, ele deixa que o mal venha lhe submergir. O teólogo politicamente correto ele não deixa mais que o amor de Deus lhe dê coragem para ministrar para a igreja e trazer saúde espiritual. Podemos ainda neste vídeo trazer alguns ensinamentos que teólogos politicamente corretos expressaram no seio da igreja, ministrando a palavra de Deus. Como, por exemplo, Deus ama só os evangélicos. Essa frase, dita por um teólogo famoso, ela fere alguns princípios e revela um Deus que não ama o mundo, um Deus que não ama o pecador, que não prova o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Esse Cristo interpretado pelo teólogo politicamente correto, que não pode ferir as minorias, que não pode ferir aqueles que são mais fracos intelectualmente, fere a própria moral de Deus expressa para o mundo. Um teólogo politicamente correto, um teólogo liberal, um teólogo carnal, diz para a igreja que a igreja, dependendo da situação, ela pode mentir, baseado em Raabe, baseado em Sansão ou em outros textos das Sagradas Escrituras. O fundamento do trono de Deus é a verdade. Jesus é a verdade que nos santifica. Quando nós conhecemos a verdade, esta verdade nos liberta. A igreja anda na verdade e ela é a conservadora dessa verdade, da verdade das Escrituras. De maneira alguma a igreja ferirá este princípio. A igreja conhece a verdade, ama a verdade e é salva pela verdade. O teólogo politicamente correto, ele sempre dirá
que Deus ele é com os líderes, baseado principalmente em textos relacionados a Moisés, em textos do Antigo Testamento. Deus sempre será com os líderes e não com o povo, ou para suprir a necessidade do povo e apenas suprirá a necessidade dos líderes e do pensamento dos líderes. Isso não é uma verdade, porque Deus está com aqueles que estão com ele. Deus honrou Moisés, mas também Moisés não entrou na Terra Prometida. Deus não estava com Eli, Deus não estava com Saul, e nem com Esaú, e nem com Salomão. Deus está com os líderes que permanecem constantemente intercedendo pelo povo, debaixo da obediência de Deus, e Deus, por meio desses, liberta, salva, cura e faz maravilhas. O politicamente correto, ele sempre será submisso à tradição, aos usos e costumes. Para o politicamente correto, o que salva é a tradição. A tradição está baseada muito naquilo que é a paixão, naquilo que é a briga daqueles que congregam e que buscam conservar aquilo que está estabelecido há muito tempo. Para o politicamente correto, ele considera mais as coisas materiais e temporais, como roupas, como liturgias, como dias especiais, do que a própria salvação eterna e a própria comunhão espiritual. O teólogo politicamente correto, ele sempre confirmará as questões humanas de a busca pela vontade humana, a vitória, a campanha, a conquista, a fama e o sucesso. Para o teólogo politicamente correto, ficar calado em relação a questões polêmicas é sabedoria. Porém, Salomão, filho de Davi, disse que há tempo de falar e que também há tempo de se calar. Como você tem interpretado as Sagradas Escrituras? De uma forma teologicamente e politicamente correta? Ou você tem interpretado as Sagradas Escrituras de uma maneira que venha a agradar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Sempre será um desafio para o teólogo e o estudante das Sagradas Escrituras fazer uma exegese que respeite os fundamentos bíblicos. Para isso, é preciso coragem, é preciso ousadia e não vender a sua linguagem por causa dos seus próprios interesses. A exortação de Paulo é: pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas com toda a longanimidade e doutrina, porque muitos não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, levantaram para si ou fizeram para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vivemos esse período em que os cristãos escolhem os seus doutores, escolhem os seus mestres, escolhem os seus pastores, mas uma grande parte dessas pessoas não mais estudam as Sagradas Escrituras como se deve estudar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Continue conosco estudando as Sagradas Escrituras e entendendo que nós temos que vencer esse nível do politicamente correto, do teólogo politicamente correto, e ser alguém que ensina e prega as Sagradas Escrituras de maneira a honrar ao Deus Todo-Poderoso.